Minutos, e olha, a gente já começou aqui a nossa conversa com o Willo. O Willo Marques, que está conosco aqui no nosso programa hoje, que como eu disse, gente, amanhã é o prazo final, viu? Prazo final para você entregar aí a sua declaração, né? O IRPF 2023. O prazo termina amanhã para esse imposto aí, para você, né, entregar o seu imposto de renda. O procedimento é obrigatório, vale lembrar, para aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559. Erradeiro, né? E sempre tem aquele pessoal que deixa para a última hora. Como é que tá a situação aqui no nosso estado? Seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Aqui no estado, nós estamos com aproximadamente 90% das declarações entregues. Considerando que só falta um dia, parece um número baixo, mas é comum que a gente tenha 2 picos de entrega de declaração, que são no início, daquelas pessoas que querem receber a restituição mais rapidamente, e no final dos atrasados, como todo bom brasileiro, deixam ali para a última hora. Inclusive, na minha casa ainda faltam a minha esposa e a minha mãe a entregar a declaração. Eu entreguei a minha ontem. Então, existem esses 2 picos, realmente, é absolutamente normal. E aqui no estado, esse ano, a gente esperava receber mais de 400 mil declarações. A gente tem aí aproximadamente 358 mil entregues até a meia-noite do dia de ontem. E você acredita que vai realmente chegar nesse número aí das 400 mil? Sim. Essa estimativa é feita com base no crescimento, em pesquisa do crescimento da renda do estado. E esse ano, como você bem disse, as pessoas que ganham aproximadamente acima de 28 mil, que é o caso básico, né? Elas estão obrigadas a declarar e, de acordo com as pesquisas, é isso que a gente espera. 406 mil declarações aproximadamente, o que normalmente se concretiza todos os anos. Fora aquelas pessoas que deixam de declarar, que aí elas vão ter uma penalidade. Sim. Ou se quiser declarar depois, tem também uma penalidade, né? Um valor ali a ser pago, né? Isso. O prazo vai até amanhã, meia-noite, né? Via aplicativo, via internet, enfim. E as pessoas que são obrigadas a declarar e que não entregarem declaração estão sujeitas à multa mínima de R$ 165,72, multa mínima, né? Podendo chegar até 1% do imposto devido. Então, um cidadão, por exemplo, que teve um imposto devido aí de R$ 50 mil, ele poderia pagar até R$ 500 de multa se ele deixar de entregar no prazo, né? Sim. Willo, a gente falou aí do prazo, o processo também para declarar, ele vem melhorando e ficando mais fácil ano após ano. Esse ano tem algumas novidades também e tem facilidades, né? Como é que está esse processo para fazer a declaração, para entregar a declaração? Na verdade, a gente iniciou lá atrás com a declaração em formulário, aí passamos para a declaração entregue em disquete, né? Muitas pessoas que estão ouvindo nem sabem o que é um disquete. Você nem sabe mais, né? Que você entregava no banco, ou entregava nos correios. Depois a gente passou para a declaração online e os processos vêm se aperfeiçoando. A grande ideia, na verdade, é apresentar ao contribuinte uma declaração que ele apenas aceite. Veja como seria excepcional. O contribuinte entraria no site no futuro, que já é mais ou menos assim que acontece com a declaração pré-preenchida, que eu falo já, verifica se os dados estão corretos, das fontes pagadoras, das despesas e tal, e aí ele concordaria com aquilo. Veja como seria um processo muito mais simples, né? Mas hoje em dia a gente já tem alguma coisa muito parecida, que é a declaração pré-preenchida. Para aquelas pessoas que têm acesso ao GovBR Ouro, elas já conseguem baixar as informações que as entidades declararam para eles, como rendimentos recebidos, como declaração do plano de saúde, por exemplo, né? Conta em banco, saldo de conta em banco. Essa declaração ela já vem repetindo os dados de patrimônio do ano anterior para você conferir, né? Então, o contribuinte, ele baixa a declaração pré-preenchida com acesso ouro e consegue preencher a declaração em incríveis 2 minutos, como eu fiz com a minha, né? Você revisa algumas coisas, né? Faz ali uma pequena revisão e entrega a declaração em 2 minutos, o que é praticamente um milagre se a gente considerar a situação há 10 anos, né? Então, hoje, a grande novidade é smartphone, que já não é mais tão novidade, mas a declaração pré-preenchida com muito mais novidades, com muito mais dados, densidade de dados, para o contribuinte apenas aceitar aquela declaração que foi oferecida para ele. Mas isso ainda não é possível totalmente, né? A gente tem que revisar. Mas o sonho é que daqui a alguns anos, 2 ou 3 anos, muito possivelmente, o contribuinte apenas aceite a declaração que a gente apresentar para ele. Maravilha. E que é assim, eu fiquei muito surpreendida com isso, que você está falando, e até coisas assim que às vezes você nem lembra, né? Aparece lá nas despesas e tal, e você olha assim, nossa, é mesmo, acabei que eu não lembro, esqueci disso.
e você vai lá e é muito mais fácil você buscar por uma nota fiscal que você já está sabendo que, né, foi realizada, né, aquele gasto, né, do que você ir juntando tudo assim, né, e tendo que botar ali, disponibilizar os dados, né, para poder aquilo ser computado dentro do IRPF, né? Sem contar, veja, o mais importante é que isso evita erro no preenchimento. Sim. Veja, você tem um médico dizendo que você prestou um serviço a ele de 10 mil reais. Você está declarando que pagou a ele 10 mil reais, ponto. Exato. Né? Não há arestas a aparar. Quando muitas vezes a gente sequer lembra, no meu caso, por exemplo, que eu tinha comprado um Bitcoin numa corretora e tinha operado nessa espécie aí, no mês de março do ano passado, eu não lembrava. Veio lá uma tributaçãozinha de 2 centavos e tudo resolvido. Realmente o que você falou é realidade e lhe garanto que a maioria, mais de 90% das declarações retidas em malha são por erro. Não são por dolo, por má né? fé ali, por má né? fé. As pessoas simplesmente erram, esquecem alguma coisa, Sim. ou colocam um dependente que não era possível colocar. Enfim, coisas absolutamente simples que as pessoas podem corrigir. A gente pode falar nisso daqui a pouco. O futuro, então, é acabar com a temida malha fina. Na verdade, a malha, ela dá muito trabalho e pouco resultado em arrecadação para o governo, né? Para o Estado. Então, se a gente pensar que a gente pode reduzir a cada ano a quantidade de declarações em malha, até porque, como eu disse, 90% são declarações que estão retidas por erro, que o contribuinte normalmente, na maioria das vezes, retifica. Então a gente tem que ter o trabalho de verificar. Claro que hoje com inteligência artificial, com informática, a gente já faz um bom manejo dessas declarações, mas o grande sonho é que a gente só retenha em malha fiscal, daqui a alguns anos, as pessoas que realmente tentam a fraude, né? Burlar de alguma forma, de alguma maneira. Mas, como eu disse, mais de 90%, com certeza absoluta, são pessoas que apenas cometeram erros e que não queriam cometer aqueles erros. Então, com esse tipo de manobra, a gente consegue diminuir esse patamar. Will, eu acho que uma das grandes dúvidas dos contribuintes é o que eu posso declarar ali como gastos, né? Que é justamente esse ponto ali que chega que você pode, de repente, diminuir um pouquinho do valor ali que você tem a pagar ou então receber um pouco mais, né? O que eu posso colocar lá como, né, atribuir lá no IRPF como gasto? Na verdade, a gente chama isso de deduções, né? De despesas dedutíveis do imposto de renda. Sim. Há muitas dúvidas, realmente. Mas a gente pode falar dos principais, né? Que são despesas com educação, né? Que as pessoas que têm uma renda um pouco maior, as pessoas que declaram imposto de renda, elas têm uma renda média ali de R$ 2.800. Na grande maioria das vezes, elas têm filhos em escolas particulares ou pagam algum tipo disso, né? Então, veja, na questão de despesas com educação, a gente tem que podem ser dedutíveis despesa com educação regular, né? Agora, fiz um curso de informática, um curso de inglês, isso não é possível deduzir. O curso tem que ser reconhecido pelo MEC, de graduação, de pós-graduação, ensino médio, enfim, ensino fundamental. Então, e isso pode ser dedutível. Sim. Outro erro muito comum é que as pessoas tentam deduzir as despesas com medicação, né? Com remédios. A despesa com medicação, ela só é possível ser deduzida se ela for aplicada ou ministrada por um tratamento médico dentro de um hospital. Então, você vai num hospital, você gastou ali R$2.000, R$3.000 entre consulta, internação, não sei, e despesas com medicações. Sim, essa despesa ela vai vir na nota fiscal do hospital. É possível. E você pode fazer isso. Outra coisa, do dependente, né? Às vezes a gente tem um dependente de fato, que é dependente economicamente nosso, como, por exemplo, um neto ou um sobrinho que mora com a gente, mas a definição de dependente exclui essas pessoas, a não ser que você tenha tutela sobre elas, né? Que você seja tutor desses menores. Sim. Então, assim, tem que ter muito cuidado. E hoje, o que a gente tem é um arcabouço muito completo de perguntas e respostas. Existe um perguntão com mais de 3.000 perguntas e respostas que esclarece minuciosamente todas essas dúvidas. Isso lá dentro do programa, Willow? Dentro do programa. Você aperta F1, abre o Olha, no legal, computador, né? E abre lá um perguntas e respostas. Você pesquisa pelo termo, pesquisa do jeito que você quiser. Sim. E você tem todo esse detalhamento de dependentes, de despesas médicas. Então, assim, se a gente considerar a grande massa de erros, a gente vem aí com renda, que as pessoas acreditam que são isentas ou que não precisam declarar, né? É uma grande pergunta uma vez, me lembro bem, a gente estava conversando numa mesa e um colega disse assim, eu ganhei uma renda de uma consultoria de uma pessoa física.
mas a Receita não pega não, eu preciso declarar? Né? Então percebam que a questão eu seria obrigado a declarar. A gente não declara só aquilo que é detectável pela Receita Federal, mas sim aquilo que é obrigado pela lei. Né? Então, existem alguns rendimentos que são obrigados por lei, mas que realmente são de difícil detecção pela Receita. Né? Então, foi rendimento do trabalho, rendimento oriundo do seu esforço, você tem que declarar. Segundo, despesas médicas, como eu disse, ter cuidado com despesas médicas. Normalmente, a gente já tem uma declaração chamada de DMED, que os médicos e planos de saúde declaram para nós, então a gente fecha esse ciclo, né? O contribuinte declara que pagou. Bate as informações. Bate as informações. Despesas com dependentes também, né? Pensão alimentícia, plano de saúde, despesas com educação também são muito simples e que as pessoas ainda erram por isso. E um fato interessante de despesa com educação é que existe um limite de dedução. Você pode ter gastado R$20 mil com um dependente ou com você com a educação. Existe um limite de 3.500 de dedução. Então, passou de 3.500, esse valor não é aproveitado. Assim como o dependente também, né, Willo? A gente também tem um limite ali, né? Quando você bota alguém como um dependente seu, existe um limite do valor, né? Na verdade, com o dependente, o que existe é uma dedução automática. Só por ter um dependente, o programa já lhe dá um desconto no imposto de renda. Só por haver o dependente. Agora, se você teve despesas com ele, isso vai ser acrescido à sua restituição. E aí eu tenho que colocar também lá as informações na declaração. Tem que colocar. E um fato muito importante que eu já ia esquecendo é o seguinte: se o dependente obteve renda, certo? A renda do dependente é para ser declarada também. Então, muitas vezes, por mais que ela não esteja no limite de entrega de declaração. Sim, abaixo desse limite, né? Então, eu tenho que também declarar... Isso. Exemplo, você tem um filho que ganha um salário mínimo. Certo. Ele tem 19 anos, não tem 21, enfim, tá ali, ganha um salário mínimo. É dependente, você coloca como dependente. Se ele teve renda, você tem que incluir a renda dele. E aí você tem que fazer a avaliação se é vantagem para você colocar o dependente ou não. Porque, veja, a declaração do dependente é uma opção do contribuinte que está entregando a declaração. Certo. Eu não sou obrigado a informar meu dependente. Eu informo se for vantajoso para mim, certo? E não é nenhum fato ilícito você não declarar o dependente. Você não estará fora da lei. Não estará, né? Sim. Agora, se ele tiver renda, você tem que colocar. Então, um exemplo clássico, né? Você quer colocar o pai como dependente, mas o pai recebe uma aposentadoria do INSS e um salário mínimo. Ok, você colocou o pai. Ah, mas meu pai seria isento de imposto de renda, mas se você colocar ele, a renda dele passa a se somar à sua para fim de tributação. Olha, tem então que prestar é uma coisa atenção, que acontece bastante isso. Sim, que coisa, viu, Willo? Muitas dúvidas aqui, realmente. Uma coisa vai levando a outra e a outras dúvidas. Willo, tem uma outra dúvida aqui também com relação à questão do CPF na nota. Interfere nessa questão do IRPF? Porque a gente está sempre, hoje em dia, né? A gente chega numa loja assim, olha, você quer colocar o CPF na nota? Tem alguma relação com o IRPF? Por enquanto, só lenda, né? Só lenda. Na verdade, o que se busca com o CPF na nota é saber mais ou menos quanto aquele contribuinte está adquirindo de bens e serviços para, num futuro, hoje ainda não se faz isso, comparar com a sua renda. Imagine que um cidadão consumiu em bens, serviços, R$1 milhão por ano, e declara para nós que não tinha patrimônio e que recebeu 100 mil por ano. Há uma incompatibilidade, né? Sim. Mas isso hoje ainda não é realidade. A gente não chega nesse nível de detalhamento. Algumas pessoas têm muito medo também do Pix, né? Ah, faça um Pix para mim. Não faça não, porque pode ser que aconteça alguma coisa. Veja, para que a gente considere uma real inconsistência entre o que você recebeu e o que você declarou, o que você recebeu em conta corrente, o que você declarou no imposto de renda, tem que haver uma diferença razoável, né? Sim. É claro que é um limite subjetivo, mas tem que haver uma diferença razoável. Então, muitas vezes eu fui fazer um Pix, por exemplo, para um pintor na minha casa, e ele disse, mas foi R$3 mil a despesa, e eu não queria que fosse por Pix, dá para você sacar e me pagar, porque pode ser que a Receita Federal venha me cobrar. Não, certamente isso não acontecerá, né? Mas se for um valor relevante, a gente vai chamar o contribuinte para que ele explique, né? Lógico. Por que ele teve aquela renda e não foi colocado na declaração. Vai cair o Pix no 100 mil conto e o pessoal vai achar super normal, né? Aconteceu um caso engraçado. Como, né? Eu trabalhava em Mossoró e aí uma pessoa que praticava agiotagem, né? Ela recebeu um montante muito grande, de milhões de reais na sua conta. E eu era auditor da malha e chamei ele para explicar alguns depósitos na conta dele. Ele olhou para mim e disse assim, não, mas olha, eu sou agiota. E eu
não ganhei isso tudo. Isso aí, e veja que faz sentido, né? Veja, ele estava emprestando 1.000 e recebendo 1.100. Certo. Né? Quando ele recebia 1.100, a gente contabilizava como renda dele. Só que, na verdade, só era 100 a renda dele. Sim. Aí eu disse, você quer colocar isso no papel? Nós não somos polícia, né? Eu não posso tomar esse depoimento como um depoimento da polícia. Você quer colocar isso no papel? Que você pratica agiotagem e aí você vai tentar se explicar com isso. Aí ele disse, não. Aí ele disse, mas qual é a consequência? Não, vou lhe representar penalmente, né? Por um Ministério Público se você fizer isso. Aí ele disse, não, então pode tributar no total. Mas veja, ele recebeu depósito de 5 milhões, mas na verdade a renda dele mesmo, líquida, só foi 500. Sim, né? sim. Entendeu? Mas ele recebeu 5 milhões, a gente chamou ele para... E aí ele foi autuado em cima do valor inteiro. Tem que explicar, né, de toda e qualquer forma. Ele não quis explicar formalmente, ele acabou atuando ele no total a atuação, né, milhões, não quis dizer. Infelizmente não podia. De que forma atuava. Willo, houve uma mudança esse ano, né, recentemente, na faixa de isenção. Isso já está válido para essa declaração ou a gente considera o ano de exercício a partir de 2023? Não, na verdade, foi a primeira correção que houve em 10 anos, 8 anos, eu acho. Né? Foi a primeira correção, foi uma pequena correção. Na verdade, o que se fez foi aplicar, é uma conta um pouco complexa, foi aplicar um valor que eleva um pouquinho a isenção, porém, mantém as outras faixas. O grande pleito da sociedade é que realmente se eleve todas as faixas de isenção. O que é que eu quero dizer? Na primeira faixa, a gente tinha aí, o ano passado, talvez, 2.400 e poucos reais. Foi para 2.000 e mês, vamos 600, pensar, né? 2.600 e pouco esse ano. Então, houve uma pequena correção, certo? Só que as outras faixas, de quem paga 15%, quem paga 20%, quem paga 27%, 27,5%, continuaram do mesmo jeito. Né? Então, isso beneficiou um pouco as pessoas que estão ali abaixo, né? Beneficiou também um pouco as pessoas que estão acima, mas muito pouco, porque elevou-se um pouquinho o limite. Mas isso não resolve o problema. O pleito, inclusive do Sindicato dos Auditores e da própria Receita Federal, é que se eleve totalmente a isenção, né? Que a gente consiga corrigir pelos valores históricos. Pra você ter ideia, se a gente fosse pegar os valores de 8 anos para cá, que eu acho que é o período que de 8 a 10 anos, não me lembro bem, que não há correção, a gente teria hoje uma pessoa para ser obrigada a declarar no lugar de 28 mil aos 48 mil reais. Ou seja, quase o dobro. A gente está falando de praticamente o dobro do valor que obriga as pessoas a declararem hoje. Então, você imagine isso, o impacto que isso teria na arrecadação. Né? Quando eu falo que a malha não tem muito impacto arrecadatório, mas o imposto de renda, sim. O imposto de renda responde aí por aproximadamente 6% da arrecadação nacional, que é muito, né? Se a gente considerar. A gente tem aí PIS/COFINS com a maior alíquota, contribuição social, segundo, imposto de renda à pessoa jurídica, mas tem também imposto de renda com aproximadamente 6%. Então, se a gente faz isso, a gente cai aí, a previsão era que caísse aí para 4% do total de arrecadação nacional, só com essa correção, que era justo, mas é muito difícil emplacar isso, porque implica em perda de arrecadação para o governo. Muito bem. Willo, outra dúvida que eu tenho certeza absoluta que você já deve até ter ouvido bastante aí. Quem é MEI? Precisa declarar, não precisa declarar o imposto de renda? Acho que o pessoal que, né, e hoje em dia, principalmente depois aí dessa pandemia, que as pessoas começaram ali a trabalhar, né, por conta própria, abrindo o MEI, até para se formalizar, como é que faz? Declara, não declara? Quais são os parâmetros? Sim, o MEI, ele é um empreendedor, uma pessoa que empreende, né? Ele é equiparado à pessoa jurídica para algumas coisas. Mas para fim de imposto de renda, o MEI precisa informar a sua renda na declaração. Né? O MEI é como se fosse uma empresa que distribui lucro basicamente para uma pessoa só. Né? Em linhas gerais é isso. Só que o MEI não está incluído naquela distribuição de lucros lá de trás, que as empresas se beneficiam, as pessoas que são de empresas se beneficiam. Então o MEI precisa informar, desde que ele ultrapasse os limites da declaração, né? Os limites do piso de declaração. O MEI, como eu disse, ele é um ser híbrido, né? Ele é equiparado à pessoa jurídica para algumas coisas e é tratado como pessoa física em outros né? parâmetros. Mas aí esse valor que você diz é o valor dos 29 mil? Dos 29 mil. Portanto, então, sou MEI, passei desse valor aí dos 29 mil, tenho que declarar. Ele precisa informar na declaração, sim. Sim, maravilha. Agora, como é que faz para quem tá perdido no mundo, quem não sabe nem para onde vai, mas recebeu aí, né, os rendimentos acima desse valor que é necessário que você declare, o que é que faz, Will? Tem que correr, além de correr, porque hoje já tá em cima do laço, mas o que é que tem que fazer?
Vamos lá. O principal hoje ainda é baixar a declaração, o programa de declaração no computador, preencher e enviar, né? Mas a gente já tem hoje smartphone, que você consegue fazer uma declaração rapidamente ali. E a dica para as pessoas que não têm a documentação em posse delas hoje é que elas entreguem mesmo em branco. Percebam a manobra que pode ser feita com tranquilidade pelo contribuinte. Quer dizer que eu posso fazer isso, então, Willu? Pode entregar em branco com o seu nome, com os dados cadastrais. Os dados pessoais ali, né? Os dados cadastrais você entrega, evita a multa e logo depois você retifica. Tendo o grande cuidado de fazer a declaração retificadora. Porque perceba, se você entrega a declaração hoje em branco, a Receita certamente não lhe intimará nos próximos 3 meses para você comprovar alguma coisa. A gente dá um tempo, o contribuinte... A gente chama de se autorregularizar, ou seja, ele verifica seus dados, inclusive para as pessoas que entregaram a declaração em branco. É uma prática muito comum, infelizmente, no meio contábil, né? Os contadores, nos últimos dias, ficam bem atarefados, entregam a declaração dos contribuintes em branco e depois, nos dias seguintes, eles vão retificando as declarações. Então, vocês percebam que isso não é um ato ilícito. Você entrega, presta a sua informação incompleta e depois você completa os dados. Então, a grande dica para as pessoas... E tem um prazo, Willu, para essa entrega dos dados? Até ser intimado. Existe uma coisa chamada de espontaneidade. Então, vamos lá, no geral, a Receita Federal, como ela funciona. Você tem o direito de retificar qualquer declaração feita em seu nome, inclusive as empresas, até a gente lhe intimar. Quando a gente lhe intima, você perde o direito de retificar. Você só pode agora se explicar. Entendi. Certo? Entendi. E isso funciona... Isso de anos passados também, de né? anos passados também. Maravilha. A gente ainda tem declarações do ano passado retidas em malha. Se o contribuinte se autorregularizar, verificar, estou em malha, corrigir o erro, a gente vai lá e não vai mais intimar tudo ele. Certo, né? E é ótimo para nós, perceba. Dá menos trabalho, o contribuinte sai satisfeito, porque também foi liberado da malha, e é o melhor dos mundos. O problema é que tem muita gente que entrega a declaração e esquece, né? Então, se a gente puder incentivar cada vez mais as pessoas a verificar a declaração após o processamento, verificar se tem uma pendência, autorregularizar, é o melhor dos mundos, até porque, como eu disse, 90% são oriundos de erro. Agora, depois que a gente intima, ele perde a espontaneidade e aí ele só comprovando. Vamos supor, ele colocou um dependente que não podia ser dependente. Ele verificou a pendência. Ele tirou o dependente e resolveu o problema. Maravilha. Agora, se nós intimarmos, ele vai ter que provar que aquele dependente é dependente. E se não for, ele está sujeito às multas, né? Pois é. Sujeito à multa também se você não entregar a sua declaração. Olha, gente, vou aproveitar, Willu, de fazer um questionamento aqui do Jardson. Ele está perguntando sobre o imposto de renda. A venda de um carro, é preciso declarar? A gente está ali naquela parte dos bens, né? É preciso declarar quando eu vendo? Outra dúvida absolutamente comum. Veja, imposto de renda quanto a bens, é fotografia em 31 de dezembro. Em 31 de dezembro, o imposto de renda, a gente disse que ele é um fato complexivo, né? São vários fatos no ano que se completam no dia 31 de dezembro. Tanto que a gente está informando em 2023 que aconteceu em 2022, concorda? Certo. Então, no dia 31 de dezembro de 2022, o contribuinte tira uma fotografia dos bens dele. O que ele tiver naquele dia, ele informa em 2023. Não interessa para a Receita se ele comprou um carro, vendeu, comprou outro, vendeu, ficou sem dinheiro, ganhou dinheiro de novo, comprou uma moto, se ele tinha dinheiro no banco, depois não tinha mais. Veja, esse tipo de operação não é informado no imposto de renda. O que interessa para nós é o que ele tinha em 31/12. Vamos supor que ele tivesse um carro que valesse 50 mil reais no dia 20 de dezembro do ano passado. Ele vendeu, botou 50 mil reais na poupança. A pergunta que eu faço é, o patrimônio dele variou? Não. O que interessa para nós é a variação patrimonial. Você entende? Então, assim, se o cara tinha 0 em 2021 e tem 1 milhão em 2022, alguma coisa ele fez para ganhar esse 1 milhão. E vamos chamar esse cara para explicar. Pra fazer. Perfeito. Pra fazer isso também. Mas se ele vendeu, comprou, e no final do ano ele tem os mesmos 50 mil, né? Ele trocou de carro 10 vezes no ano. O carro dele valia 50 mil, no final do ano ele tinha 50 mil na poupança. Nada, não houve nenhum problema, entendeu? Então, assim, a operação de compra e venda não é declarável no imposto de renda. Assim como a operação de compra e venda de imóveis também não é declarável no imposto de renda. Existe um outro programa chamado ganho de capital, que ele apura, enfim, paga uma coisa mais complexa. Mas a operação não, o que a gente quer, repito, é uma fotografia no dia 31 de dezembro de tudo que você tinha de bens e direitos. Tá, mas aí eu vou te perguntar, que aí me gerou uma outra dúvida aqui na cabeça, né, com a tua explicação. 31 de dezembro tirei a foto lá dos meus bens, certo? Vou declarar 2020, eu tô fazendo em 2023, mas tô declarando 2022. Perfeito.
em 31 de dezembro eu ainda tinha um carro, certo. Uma casa, enfim, certo. né? Ainda tinha aquele bem. Sim. Declaro esse ano, então? Sim, Declaro. É a fotografia. Você vai lá e Tá. faz uma fotografia em 31 de dezembro. O que aconteceu de lá para cá, você só vai informar se aquele bem existia ou não, se o dinheiro existia ou não, no final de 2023, sim. Que você vai declarar em 2024. Sim, exatamente. Vamos pensar agora numa redução patrimonial, né? Você tinha uns bens que valiam R$1 milhão em dezembro do ano passado, 31 de dezembro, e agora você gastou todo o dinheiro e está sem nada. É possível? Sim. Você vai colocar que tinha R$1 milhão e que está sem nada. Não, que tinha R$1 milhão em 31 de dezembro de 2023. Certo? Então, o que vale realmente é a fotografia. Os acontecimentos, eles importam um pouco. Como eu disse, o que importa é o que tem lá e no o pós do 31 de dezembro, só em 2024, só no ano seguinte, com relação a 2023. Perfeito. Uma dúvida muito comum também, as pessoas que compram casa financiada, apartamento financiado. Sim. Né? Na verdade, você vai integralizando o bem. Vocês concordam que se eu comprar uma casa de R$50 mil e der 10 mil de entrada e 40 mil ficar financiado no banco, a casa ainda não é minha, tanto que ela está alienada ao banco. Então, à medida que eu vou pagando essa casa, eu vou integralizando o valor dessa casa, né? E eu vou colocando na declaração quanto eu paguei de parcela total. Certo. Certo? Né? Porque muitas vezes a gente tem um percentual muito grande de juros e um percentual de amortização. Né? Mas quando você faz o pagamento, você coloca o que você pagou inteiro. Então, eu comprei uma casa por 500 mil. Will, no final eu vou ter pago R$1,5 milhão dessa casa. Sim, perfeito. Né? Para fins de contabilidade, você comprou um bem por R$1,5 milhão. De contabilidade. Né? Mas do imposto em si, você bota o valor bruto. Você bota o valor bruto. E isso, repito, não afeta o valor do imposto a pagar, nem de restituição. Isso é uma informação que vai ser importante para você ir crescendo o seu patrimônio à medida que você vai recebendo sua renda. Você entende? Entendo. Então, assim, o que a gente quer saber é patrimônio. Se variou o patrimônio sem compatibilidade com a renda. Sim. Certo? Então, pense sempre assim. Se você ganha 100 mil, repito, no ano, e apareceu com um patrimônio, uma diferença patrimonial de um ano para o outro de 1 milhão, você vai ter que explicar isso. Mas se você ganha 100 mil e a cada ano você acrescenta ao seu patrimônio 20 mil, 30 mil, 40 mil, pode ser que daqui a 10 anos você tenha um patrimônio de 400 mil ganhando 100 mil. Sim. Sem problema nenhum. Mas você foi integralizando esse patrimônio aos poucos. Então, coisas que, por exemplo, você declara que também não faz diferença nenhuma no seu imposto. Você declara pagamento de aluguel. Sim. Você é obrigado a declarar o pagamento. Sim. Aquilo vai afetar quem? Quem está recebendo. Mas para você não muda nada. Não muda nada. Então existem algumas despesas que são de declaração obrigatória, entre elas o aluguel, que não afetam a sua declaração de imposto de renda, não afetam o seu imposto a pagar, né? E Will, para finalizar aqui, porque eu ficaria conversando com você um tempão, porque eu tenho tantas dúvidas. Mas o que então interfere, né? O que realmente interfere quando eu estou fazendo ali o meu imposto de renda? O que interfere é rendimento, basicamente, né? A renda que você recebe ou de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas, isso aumenta o seu imposto à medida que você recebe. Segundo, as despesas dedutíveis, como eu disse, educação, basicamente, saúde, são os principais, número de dependentes, né? Despesas com dependentes também. São os carros-chefe, né? O resto são informações que são importantes, mas que interferem muito pouco na sua declaração ou nada, né? Por exemplo, o valor que você tem em conta em banco interfere em nada na sua declaração. Vai interferir, como eu disse, na apuração de uma possível variação patrimonial. E que você não deve deixar de colocar a informação lá, porque é de suma importância. Né? Inclusive é obrigatória. E há previsão até de multa pela não informação, mas isso não é aplicável hoje ainda, né? Algumas informações são de declaração obrigatória, com previsão de multa, mas a gente não vai fazer isso. Maravilha. Will Marques, delegado da Receita Federal aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Eu acho que muita gente aí tirou muitas dúvidas, e as dúvidas sempre existem, né? Faz parte ali, né, do IRPF. Qualquer dúvida, acho que muitas pessoas também prestam serviços, né, para que você possa declarar ali a sua declaração, fazer, né, declarar a sua declaração foi ótimo, mas assim, para você realizar, né, a sua declaração da maneira mais correta possível, né, a própria Receita Federal tá ali à disposição de todo mundo, né, para tirar dúvida, enfim, mas o mais importante de tudo isso, gente, da nossa conversa com o Will aqui, é para lembrar você que amanhã é o prazo final. Aproveita, segue a dica do Will aqui para que você não tenha os dados todos. Faz a sua declaração com seus dados principais ali.
né, disponibiliza essa declaração para a Receita Federal e depois você vai preenchendo ali, retificando, né, para que você também não pague multa. Willo, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Obrigada por estar aqui conosco nesse dia, que é importante, né, para o pessoal que está deixando para a última hora. Sim, obrigado. Realmente é importante pela capilaridade, né, pela quantidade de pessoas que são obrigadas a declarar. Como eu disse, no estado são 405 mil pessoas que devem entregar essa declaração. E agradeço a vocês, complementando que nós temos um plantão, já que desde a semana passada, até amanhã, né, de 9 ao meio-dia, com auditores fiscais prontos para tirar dúvida aqui no Centro de Atendimento do Contribuinte na Ribeira. Pronto, comparece lá. Comparece lá sem agendamento, nós teremos pessoas para ajudar. O pessoal vai atender. Maravilha, te agradeço, viu?